Os anos passam, o corpo muda e a idade chega. Pois é, não tem jeito, né? O tempo passa para todo mundo, né, Raquel? Mas qual será o segredo para viver mais e envelhecer bem? Você conhece algum deles? Pois é, o que a gente vai ver agora. Psicólogos americanos divulgaram um estudo bem polêmico e também muito criticado pelos especialistas. O resultado é bem diferente do senso comum. A receita da longevidade não tem mistério. Atividade física, alimentação equilibrada, tranquilidade. Tudo isso faz sentido e parece óbvio, mas não foi o que concluiu um grupo de psicólogos da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa durante 80 anos, relacionando comportamento e expectativa de vida. 1.500 crianças participaram do estudo. E o resultado foi surpreendente. Estresse e qualidade de vida não caminham juntas, certo? Errado. A pesquisa mostrou que pessoas mais preocupadas viveram mais tempo. Isso porque elas cuidaram melhor da saúde e buscaram relacionamentos mais prazerosos. A recomendação, não trabalhe demais, também foi por água abaixo. O estudo mostrou que mais pessoas produtivas e comprometidas com o trabalho viveram mais tempo. A relação entre casamento e longevidade também não se confirmou. Mulheres casadas viveram o mesmo tempo que as divorciadas. De mito em mito, a pesquisa derrubou todos eles. Mas seria possível ir na contramão de tudo que a gente sempre escutou falar? Bom, a pesquisa recebeu muitas críticas. O número de crianças pesquisadas foi considerado pequeno para uma análise tão ampla. Especialistas também criticaram o uso exclusivo de informações sobre comportamento. Eles não utilizaram informações genéticas que influenciam nos riscos da doença. Já os psicólogos da Universidade da Califórnia se defendem. Dizem que o trabalho é o primeiro feito num período tão longo. Diante de tantas críticas, fica difícil saber a fórmula certa para viver mais. Talvez seja melhor não arriscar e seguir as velhas recomendações. Será? Aqui no nosso estúdio a gente recebe a doutora Raquel Boy, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Raquel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade. E a Ana Paula tem um convidado lá em São Paulo também, né, Ana? Tenho sim, Raquel. Aqui no estúdio a gente recebe o psicoterapeuta Jorge Vitório Senesi. Bom dia, a gente começa por aqui. Bom dia, Ana. O senhor concorda com a pesquisa? A gente precisa do estresse, precisa da tensão diária para viver mais? Uma das críticas que se faz a respeito dessa pesquisa é a falta de informações mais precisas sobre a pesquisa em si. Como nós vimos na reportagem. Como viu na reportagem. E há um aspecto importante que ele coloca aí, que precisa ser entendido, é a questão de que as pessoas envolvidas com trabalho de produtivo e que são comprometidas, elas parecem que vivem mais. Agora, isso não significa estresse. Né? Uma pessoa pode estar comprometida com o seu trabalho, ela pode ter uma alta produtividade porque ela tem interesse no trabalho e não preocupação com o trabalho. Então essa definição também é importante entender. A preocupação é alguma coisa que realmente aumenta o estresse da pessoa, né? Gera hormônios relativos ao estresse que dificultam, digamos assim, o levar a vida. Então, se há interesse alto, a produtividade, isso certamente ajuda, porque mantém um estresse positivo que é importante para a longevidade. Bom, eu queria ir aqui para o Rio de Janeiro. Doutora Raquel, vamos falar um pouquinho sobre o estresse, né? O estresse, ele é basicamente vamos dizer assim, uma reação do organismo para você se proteger, né? Isso vem de antigamente. Hoje em dia que se tem mais relação com o trabalho, com a vida cotidiana. Sim. Existe o estresse positivo e negativo? A gente pode colocar essas duas classificações? Eu colocaria, né? Porque um certo nível de estresse, que eu acho que foi interpretado como estresse, a questão da preocupação que te gera cuidado. Alguns hormônios já são liberados, substâncias, né? Isso desde o início, e vem os animais também como um mecanismo de luta, que te prepara para a luta. Então, de fato, há um estresse positivo que faz com que o indivíduo busque os seus ideais, saiba se proteger, no sentido de buscar a sua plena realização. Eu acho que vem um lado positivo, que está se confundindo com esse lado de excesso, né, que é negativo, sem dúvida. Eu queria voltar para São Paulo, falar com o Dr. Jorge. Dr. Jorge,
fica meio subjetivo, eu acho, né? Como é que a gente mede longevidade com conceitos subjetivos como esse, como bons hábitos, felicidade, bons relacionamentos? Cada um tem um conceito sobre o que é o bom relacionamento, o que é bons hábitos, né? É muito pessoal de cada um. Dá pra gente fazer uma relação cartesiana entre esses itens para chegar a essa conclusão de que longevidade tem a ver com esse bom comportamento? Bom dia, Raquel. Realmente uma das dificuldades de você fazer um somatório de pesquisas é porque, de um modo geral, as pesquisas definem as suas variáveis de maneira particular, né? Então, há na pesquisa sobre longevidade um consenso a respeito de que fatores do comportamento e do ambiente que apoiam são essas questões da maneira da pessoa ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos e não exagerados regularmente, de manter relações pessoais, afetivas saudáveis, etc., etc., que já são fatores que várias pesquisas já há bastante tempo indicam. O que está faltando de maneira mais sistemática, e é uma das possíveis falhas ou pontos de crítica dessa pesquisa recente, ou essa que foi publicada no livro, é a respeito de como as pessoas funcionam internamente, os processos mentais que levam as pessoas a ter esse tipo de comportamento, a buscar pessoas para manter relações saudáveis e duráveis, que levam as pessoas a buscar o exercício físico, porque você pode olhar do lado de fora o comportamento que as pessoas têm, mas para elas desenvolverem esse tipo de atitude e comportamento, há necessidade de, vamos chamar de leigamente, um programa mental para isso, né? Uma estrutura interna que naturalmente a leve a discernir o que é uma coisa preocupante daquilo que é interessante, que leve a separar aquilo que a atrai porque está trazendo resultados positivos, bons para ela, daquilo que é negativo que ela deve evitar. Isso são coisas que as pesquisas usuais não mostram e são fundamentais para se criar a vida saudável que leva à longevidade. Cada um de nós tem um programa interno, um jeito da mente funcionar, que acaba levando as pessoas a terem esse tipo de conduta. Por exemplo, pesquisas mostraram que muitas pessoas que têm longevidade, que vivem muito tempo, elas cantam internamente quase que o tempo todo, uma espécie de mantra, estão cantando, né? Então, é um processo mental que se tem de se manter a pessoa ligada numa sensação boa, ligada no momento presente, em vez de ficar se estressando com o futuro ou lamentando um passado. É importante, dentro dessa área, se pesquisar a estratégia mental, isso que a psicologia cognitiva pode fazer, por exemplo, né? Doutora Raquel, tem uma pergunta para a senhora. Os traços de comportamento, eles podem acelerar o desgaste cerebral? Por exemplo, pessoas mais irritadas, mais propensas a neurose, elas envelhecem mais rapidamente? Dá para dizer isso? Olha, objetivamente a gente não tem esse dado científico, né? O que foi muito bem colocado, há padrões internos que predispõem a uma melhor ou pior interpretação daquilo que seja bom para si. Perfeito? Agora, a nível genético, a nível bioquímico, ainda estão sendo estudados esses marcadores. Então, nós não temos um dado palpável, nós temos algumas inferências, perfeito? São feitas inferências, mas dados quantitativos, científicos, nós ainda não podemos dizer totalmente. Falando dessa questão da genética, um grande argumento dos críticos, doutor Jorge, em relação a essa pesquisa, é que ela não avalia pontos muito objetivos de médicos mesmo e científicos como a genética. Vamos lembrar só um pouquinho dessa pesquisa. Essa pesquisa avaliou 80 anos, mas não durou 80 anos, né? Essas 1.500, os idosos que foram pesquisados agora, também foram as crianças em 1920 numa escola que foram avaliadas no seu conteúdo, as crianças mais espertas. Então eles pegaram esse dado inicial, traçaram até os 80 anos, nos últimos, de acordo com depoimentos dessas pessoas, e aí fizeram a relação. É muito difícil, né, você conseguir com essa subjetividade afirmar, por exemplo, de que um divórcio pode fazer bem para o homem e para a mulher não muda tanto, como é o caso dessa pesquisa. Quer dizer, o homem vai viver mais se ele não estiver contente com o casamento e sair do casamento. Para a mulher não muda muita coisa. É muita subjetividade, né? Uma das questões importantes nesse tipo de pesquisa é você saber trabalhar cientificamente, objetivamente, né, com a subjetividade. Quando se diz que o homem ele é mais afetado por um divórcio do que a mulher,
isso em termos dessa pesquisa, a gente pode entender isso através de outras descobertas ou outras crenças que nós temos aqui, né? Por exemplo, a mulher tende a ter, digamos, uma estrutura mais resistente ao lado emocional. Ela é, talvez, emocionalmente um pouco mais estável do que o homem. Esse fato dela ter mais resistência emocional, isso em termos genéricos, gerais, a gente não pode particularizar para o indivíduo, pode, de certa parte, explicar por que o homem sofreria mais com o divórcio. Mas está faltando exatamente uma pesquisa a respeito do que acontece lá dentro, e eu volto àquilo que eu estava comentando antes, para poder entender por que um divórcio, por exemplo, ele afeta mais o homem do que a mulher. As pesquisas como essa daqui, que ficam muito em termos do comportamento, de como as pessoas agem, elas deixam de considerar esses fatores internos, os fatores sociais, os fatores das crenças. É muito importante pensar a respeito disso. Que crenças as pessoas têm e que as levam a agir de determinada maneira. Uma das crenças que se descobriu que está presente às pessoas longevas é o fato dela acreditar que a velhice é um benefício, né? Então, chegar à idade mais velha não significa um fardo, mas é alguma coisa que a vida está dando de presente. Isso é uma crença presente a muitas pessoas. Outra crença é de que ela é útil, independente da idade, ela é útil para a sociedade. Quer dizer, pessoas que têm essa crença de que é útil para a sociedade, de que a velhice é uma bênção, de que você pode continuamente estar aprendendo e crescendo, isso é um incentivo para todo o organismo, toda a mente, o cérebro, o corpo, estar se rejuvenescendo na medida do possível para ir mais longe, porque, em suma, vale a pena viver. E tem outro dado também, existe muita diferença entre o que o mundo ocidental pensa da velhice e o que o mundo oriental pensa. É verdade. E acho que também nunca foi pesquisado, né, doutor? Tem que olhar essa questão cultural, né? Enquanto, por exemplo, no Japão e em vários países no Oriente é valorizada a idade, os idosos são profundamente respeitados. Você olha para comunidades indígenas, o culto aos ancestrais, o respeito aos ancestrais, uma coisa que a sociedade ocidental não tem, né? Então isso torna a vida do idoso, da pessoa com muitos anos, algo valorizado, respeitado, que vale a pena você estar vivendo. Aliás, nem vale a pena, vale viver esse tempo, porque você tem um apoio, um respaldo, um papel importante na sua comunidade e na sociedade. O idoso hoje não tem papel importante. A pessoa chega aos 50 anos, não tem mais emprego, né? Então, há o subemprego dos idosos. Então, isso é uma coisa muito séria, isso ajuda a terminar a vida. E não é de hoje que a ciência tenta descobrir o segredo da juventude. Para muitos especialistas, o primeiro passo é enxergar a passagem do tempo de forma positiva. E é com essa visão que várias entidades trabalham no cuidado com a saúde, cultura e também com o lazer das pessoas que já alcançaram a terceira idade. Por isso, elas estão sempre em movimento. Um desses locais é o Centro de Referência do Idoso, que funciona na Zona Norte, aqui de São Paulo, e é onde está a repórter Denise Barbosa. Denise, que tipo de trabalho é feito aí? Bom dia para você. Bom dia, Ana. O Centro de Referência do Idoso tem várias atividades, atende cerca de 12 mil pessoas todos os meses na parte ambulatorial, que inclui também o centro de referência, a parte de fisioterapia, e tem também o centro de convivência, que oferece aulas de artesanato, tem aula de tricô, tem aula também de violão, de dança, tem muita coisa aqui para ser oferecida para o idoso, para aumentar a expectativa de vida e também a qualidade de vida. O Centro de Referência atende cerca de 6 mil pessoas todos os meses. E eu vou conversar aqui com a doutora Priscila Brasil Bueno, enquanto a gente está aqui bem pertinho de uma área de ginástica, uma área ao ar livre, muito agradável, que é uma área onde os idosos da comunidade vêm aqui fazer exercício. A gente vê que hoje está bem cheio, o dia está bonito, essa área é muito agradável, uma área verde, e a gente vê que está bastante concorrido aqui. Vamos conversar então com a doutora Priscila. Doutora, quando o idoso procura o centro de referência, para aumentar a qualidade, também a longevidade desse idoso, o que é recomendado em termos de educação física? Primeiramente, bom dia a todos. Quando o idoso ele chega no centro de referência, é importante lembrar que ele é avaliado globalmente, sempre visando a melhora da qualidade de vida. A gente sabe que a atividade física, ela pode ser indicada tanto a parte aeróbica, uma caminhada,
quanto também uma parte resistida, que é a questão da musculação, para fortalecer os grupamentos musculares, evitar as quedas, e isso também sempre muito bom em uma área de lazer ao ar livre, junto com outros idosos da comunidade. Pois é, qual é a importância deles estarem em grupo? Porque a gente sabe que a solidão é um problema também grave, é muito triste, que chega para muitos idosos. Qual é a importância deles estarem em grupo, fazer essa ginástica em grupo ou fazer as outras atividades em grupo? Principalmente no centro de convivência, Denise, é importante eles estarem realizando essas atividades juntos, porque eles podem compartilhar alguns problemas, verem que os outros também enfrentam as mesmas dificuldades. E é importante ressaltar que as oficinas de artesanato, as aulas de música, violão, coral, elas visam sempre uma melhoria na qualidade de vida e a integração deles. E muitas vezes propiciam até que esses idosos repliquem esses conhecimentos que eles adquiriram aqui nas suas microcomunidades. Então, nas igrejas por perto, nos clubes, e eles podem levar o que eles aprenderam aqui para lá. Doutora, como é que essas atividades que a senhora falou do centro de convivência, as aulas de artesanato, de música, como é que elas podem contribuir para a maior expectativa de vida desses idosos? Sim, principalmente pela convivência entre eles e importantíssimo o sentimento de utilidade desses idosos. Eles vêm, discutem, aprendem, se sentem úteis, cuidam uns dos outros e frequentam um ambiente mais saudável. Doutora, o pessoal do estúdio também tem pergunta para a senhora. Doutora, tudo bem? Aqui quem está falando é a Ana, estou falando do estúdio de São Paulo. A gente está mostrando essa pesquisa, né? De acordo com essa pesquisa, o otimismo não garantiria longos anos de vida. Eu queria saber se isso é verdade, se a senhora observa isso nos seus pacientes. Olha, Ana, esse estudo, na verdade, ele foi feito com um grupo de pessoas, é um estudo de longa data e assim, acho que a gente tem que analisar muito a população onde esse estudo foi feito. O bom humor, eu acho que o otimismo excessivo, como é dito no trabalho, ele realmente pode não prolongar, mas uma moderação, como tudo na vida, sempre é muito importante. Oi, doutora Priscila, é a Raquel aqui do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, porque nem sempre as pessoas vivem durante toda a vida de uma maneira saudável. Agora, os idosos que chegam aí, mesmo não tendo tido uma vida saudável durante todo o tempo, o que os geriatras indicam para que o idoso seja um idoso saudável e possa, dessa maneira, então, prolongar a vida? Você já falou aí sobre os exercícios, também deve ter cuidado com a alimentação e outros aspectos. Correto, Raquel. O idoso, quando ele chega aqui, como eu disse, ele é avaliado globalmente. E ele sempre vai ser orientado a adotar uma alimentação saudável, de acordo com a condição desse idoso, as possibilidades e as doenças associadas. A questão da atividade física é muito importante, abandonar hábitos como o tabagismo, a ingestão de bebida alcoólica em excesso, a questão da espiritualidade também é muito importante e, com certeza, o convívio em grupo, ele ser um idoso ativo na comunidade e também ter um bom relacionamento junto aos seus familiares, aos seus filhos, aos seus netos. Priscila, queria que a senhora ficasse um pouco mais com a gente aí, participando dessa discussão, desse debate, doutora Priscila. E está sendo muito agradável também ver a disposição das pessoas, dos idosos aí trabalhando. Só queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Raquel. Doutora Raquel, a gente estava falando em preocupação, né? Ao mesmo tempo que o excesso de preocupação pode trazer problemas de saúde, mas se você passar e transformar essa energia, essa preocupação em coisas, por exemplo, em se realizar profissionalmente, se realizar pessoalmente, quer dizer, curtir a vida, se preocupar em estar sempre muito bem no seu dia a dia. Aí essa preocupação pode trazer resultados positivos, é isso? Sem dúvida, né? O que você está colocando é a questão da sabedoria, né? As pessoas saberem canalizar os seus desafios, né, não como problemas, mas como de fato desafios que possam ser superados e alcançados. E aí é a questão que todo mundo busca essa fórmula realmente do bem-estar. Né? Por quê? Porque a preocupação excessiva puxa também maus hábitos.
uma noite de sono mal dormida, a pessoa vai buscar um relaxamento, muitas vezes usando um cigarro, bebendo inadvertidamente, não fazendo exercícios. Então, na verdade, é multifatorial. Se agregam várias questões aí, né, para o envelhecimento e a questão do viver bem. Eu queria voltar a falar com o Dr. Jorge. Dr. Jorge, essa questão que você estava falando anteriormente sobre esse pensamento positivo, esse sentido de utilidade, é que a gente sabe que as regras básicas, né, continuam as mesmas. Boa alimentação, atividade física, cultivar boas relações. Agora, nem tudo isso ajuda a longevidade, né? Porque a gente tem que também falar, como a doutora Raquel falou, sobre fatores genéticos associados, enfim. Agora, o idoso se sentir útil seria uma grande questão, como o senhor falou, seria um presente, né? Agora, como que a família pode fazer com que esse idoso se sinta útil e assim prolongar a vida dele? Dando tarefas, mas também tendo cuidado de não sobrecarregá-lo. Como é que fica essa conta aí para equilibrar, para que uma vida seja mais saudável e mais longa, sem pressionar o idoso? Eu estava, inclusive, aqui comentando com a Ana em off essa questão da iniciativa que se tem de... dentro das igrejas, dentro das comunidades, de fazer trabalhos desse tipo, que a reportagem estava mostrando, mas é importante também preparar a família, preparar as famílias e preparar o mundo do trabalho para utilizar as pessoas idosas. E você estava dando agora mesmo alguns exemplos desse, né? Ver de que maneira a pessoa com mais idade, mais sabedoria, mais experiência, em casa pode ser útil, respeitando os limites que às vezes essas pessoas têm. Então, isso é uma questão que precisa também ser trazida à tona para a educação da família, a educação dos pais. É uma questão, por exemplo, que as próprias escolas, no encontro com os familiares, os pais dos seus alunos, poderiam também abordar, porque raramente se tem oportunidade de levar algum tipo de informação desse tipo às famílias, a não ser através das escolas. Em vez das escolas ficarem só se preocupando com a questão do aluno, de repente ampliar essa visão. Isso é uma questão de maturidade, né? de sociedade evoluída. Usar a escola para preparar a família e as crianças para conviver, e não apenas conviver, ir além, né? Se valer da presença do idoso na família. E no ambiente de trabalho da mesma forma. Que tipo de trabalho você pode oferecer às pessoas com aquelas condições físicas, com aquela experiência, com aquela visão de mundo? Então, é uma questão cultural, sabe? Não é apenas uma questão de se lançar um cartaz, vamos dar trabalho aos nossos idosos. É uma questão de um trabalho de maturidade da sociedade para uma população idosa que está cada vez maior e que pode contribuir efetivamente. Você vê pessoas fantásticas com idade avançada, ainda criando, desenvolvendo, fazendo trabalhos, né? É dentro dessa linha, buscar estar atento para... De que maneira essa pessoa pode ser trazida e não apenas ser levada para um centro, dentro de um centro comunitário de bairro, dentro de uma igreja, para ter suas atividades de terceira idade, atividades de idoso. Que isso seja parte, pelo fato de lá você ter, digamos assim, pessoas especializadas que sabem como trabalhar com as limitações ou características físicas, mas que também, fora disso, ela entre normalmente na vida profissional e na vida familiar. Doutora, agora eu vou fazer uma provocação aqui para o nosso debate. Será que as pessoas realmente querem, será que elas estão preparadas para viver 90, 100, 110 anos, como a medicina e a ciência estão prometendo que isso vai acontecer, porque a medicina e a ciência estão evoluindo muito nessa área da longevidade? Será que as pessoas estão preparadas? Será que os corações e as mentes estão preparados para viver tanto tempo? O corpo tudo bem, mas será que a mente vai estar bem? Essa é uma grande questão, Ana. Pelo aquilo que a gente ouve as pessoas dizendo, né, elas querem viver muito, né? Mas, em geral, a gente ouve pessoas que estão bem na vida dizendo que querem viver muito, porque elas estão bem e estão imaginando que a vida vai continuar da mesma forma. Não sei das pessoas que não estão vivendo felizmente se elas vão querer continuar. Uma questão fundamental da longevidade saudável é você atender a esses critérios de utilidade, de convivência, de grupo, de presença, de afeto. Se você cria um meio onde a mente humana é desafiada, onde há possibilidade de contribuição, de criação, seja criação para si, como eu compor minhas músicas e as poesias, que ninguém vai ler, mas eu vou ver, né? Mas eu sei que eu estou fazendo isso. A oportunidade para você perceber que o mundo à sua volta espera de você alguma coisa que você pode oferecer, aí as pessoas podem ter esse sentido de que vale a pena viver.
Agora, se chega numa determinada idade, em que pela idade ele já não encontra esse tipo de apoio, tem que batalhar muito para conseguir alguma coisa que lhe dê razão de viver, talvez não valha a pena. E aí entra uma questão que eu abordei há alguns minutos atrás. Como é que as pessoas vão criar a sua vida para poderem chegar aos 100, 120, 150 anos? Né? Não é uma coisa de programa governamental. É uma questão interna. É uma estrutura de pensamento, um conjunto de crenças, um modo de olhar para o mundo em que veja mais oportunidades, mais experiências a aprender do que dificuldades e tragédias. Né? Se você hoje tem um mundo em que convida as pessoas a olhar para a quantidade imensa de tragédias, a pessoa nesse mundo, para viver bem, ela precisa olhar além disso daí. Né? E ver o mundo como uma experiência positiva de crescimento, desenvolvimento, espiritualidade, como foi falado, é um aspecto fundamental. As pessoas longevas têm uma perspectiva de vida ligada à espiritualidade maior do que as pessoas que têm uma vida curta. Né? Então, é todo esse conjunto digamos assim, de ofertas do meio e predisposição interna, busca interna que vai fazer a pessoa decidir se eu quero viver mais ou se eu quero viver menos. Né? Então, é multifatorial, como se disse. Né? Não tem uma resposta exata, final sobre isso. Ok, Ana, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e a gente já volta com o debate sobre envelhecimento, né, Raquel? A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com as perguntas dos assinantes. Até já. Até já.